Galera, fiz um compilado da imprensa em geral sobre aquele jogo de ontem. Se foi um sonho, não me acorde. Crédito de imagem referente aos cortes se encontra abaixo na descrição. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e chega dando aquele like, beleza? Vamos conferir? Depois de um 8-0 no Maracanã, o Palmeiras tinha jogado bem contra o Sport, 3-0, uma bela atuação do Palmeiras. Aí vem o Flamengo e faz isso daqui no Maracanã, sob o olhar de Ricardinho, que lá estava. E cara, curti muito seus comentários porque você se deliciou com os lances técnicos, falou do elástico do Rivelino no gol do Pedro e fez um comentário que eu achei muito pertinente também. Por maior que seja a diferença entre os clubes, e é gigante entre Flamengo e Vitória, ninguém pode perder de 8 um jogo de Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo foi lá e fez, Ricardinho. A verdade, é que foi um atropelo do Flamengo. Foi um jogo onde o ataque do Flamengo estava numa noite extremamente inspirada. Acho que sim, sem dúvida nenhuma, o Vitória contribuiu, principalmente no início, né? A desatenção, a saída de bola por dentro. Eu acho que nada tira a apresentação do Flamengo em relação à produtividade ofensiva. E sim, para a gente que teve a oportunidade de comentar, a afirmação de que foi merecido, não foi por acaso, 8-0 foi merecido. Infelizmente, para o lado do Vitória, acho que nenhum time do Brasileiro pode tomar 8 gols, tomar 8-0 no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo conseguiu transformar o jogo logo no início, com 5 minutos já em 2-0, menos do que isso, 4 minutos. Então, assim, foi uma noite para o flamenguista não relembrar para sempre, né? Ter na lembrança pela atuação dos seus jogadores, pela forma que construiu o resultado, porque realmente chegou o momento que o Vitória estava entregue para o time do Flamengo, principalmente depois do quarto, quinto gol. E comecei a procurar rádios da Bahia para tentar entender o que estava acontecendo e procurar nos companheiros de Salvador, na visão local, o que podia estar acontecendo com Vitória. Mas não encontrei nada diferente do que os amigos já estavam falando, dos problemas de escalação, dos laterais frágeis, do fato de entrar com uma estratégia de marcação adiantada contra um time como o Flamengo, de jogar com 3 atacantes, de ter a passividade que tem, tudo de ruim, mas mesmo mexendo não acontecia nada. A sensação que a gente tinha era de que o Vitória acumularia aquele desastre se as coisas continuassem acontecendo. O que eu ouvi ontem dos companheiros de Salvador, das rádios que eu ouvi, foi de entristecer, porque cara, ninguém sai de campo tendo o tamanho que o Vitória tem, tomando 8-0, sem marcas profundas. E aquilo ali me marcou, cara. Cara, eu opino o seguinte sobre o Flamengo. Só ganha o jogo de 8-0 da maneira como o Flamengo ganhou quem tem muita fome. Quem não se contenta com o que já tem, que é sempre mais, que é o clube hoje, né? O Flamengo hoje, ele não tem cerimônia de ser do tamanho que ele é, não tem cerimônia do gigantismo que ele atingiu. Então assim, tem lá o Léo Pereira e o Léo Ortiz na zaga, cara, traz o Danilo, cara, traz um zagueiro de seleção, vamos criar uma concorrência. Tem Ayrton Lucas, Alexandre, traz o Vinha. Já tem o Varela, traz o Emerson Royal, 2 laterais de seleção. Perdeu o Gerson, fizemos um bom investimento no Dela Cruz, 15 milhões de dólares, o Alan custou quase 50 milhões de reais. Vamos dar força para eles? Não, traz o Saul para jogar ao lado do Jorginho, que já foi um dos 3 maiores jogadores do mundo numa temporada. Já tem o Cebolinha, jogador que foi destaque de uma Copa América pela seleção. Bruno Henrique pode jogar ali. Luiz Araújo, não traz o Samuel Lino, a quem o Paulo Nunes chamou de cuiabano melhorado, não piorado. Melhorado. Traz o Samuel Lino, investe. O Pedro não está de acordo com o que o técnico acha que ele tem que estar, põe no banco, sem cerimônia. Então assim, só ganha um jogo de 8-0 quem tem muita fome, né? E essa fome, essa obsessão por mais do clube, do time, que pode levar o Flamengo a patamares muito altos. Desde 19, eu acho que o Flamengo sempre tem elencos muito bons. De 19 para cá, se não tem o melhor, tá sempre entre os 2 melhores. Mas provavelmente tem o melhor elenco do Brasil sempre, todos os anos, de 19 para cá. O que diferencia? É a fome, né? No esporte, assim, a diferença dos especiais para os normais, para mim é a fome. E esse time, cara, esse clube no momento, ele tá com uma fome que, se ela for mantida com esse treinador que é obcecado
por sempre mais, mais e mais e mais, o Flamengo pode chegar a lugares muito altos nesse ano, porque, insisto, a qualidade está sempre lá, de 19 para cá. Mas em alguns momentos o Flamengo se contentou, tá bom isso aqui, tá bom. E esse Flamengo de hoje não se contenta com pouco. Se ele vai atingir, não sei, cara, mas o fato dele não se contentar, pra mim é o que levou ao 8-0 de ontem. Ele podia ter parado em 3-0 e ele não parou em nenhum momento. Você já perdeu quantos jogos na sua vida de 8-0, Paulo Nunes? Vamos checar isso aí. Nenhum. Nenhum. Não. É? Quase. Mas 8 não. André, me chama duas primeiro, né? Eu dormi uma segunda-feira sorridente, assim, porque eu vi 2 grandes jogos na segunda-feira. Eu vi um Palmeiras antes, a gente tá falando do Flamengo e eu saliento 2 coisas, André. Tudo que vocês falaram aqui, eu acho que passa por 2 coisas que o Flamengo tem. Primeiro, um treinador que facilita que esses caras joguem futebol, que cobra que esses caras se desempenhem, né, que vai buscar o resultado. O Flamengo ontem fez 8-0 e não brincou em nenhum momento. Não deu toquinho de lado, não tocou para trás, não olhou, não virou o rosto, que é difícil, Ricardo. A gente sabe, quando um time tá ganhando assim, a facilidade é enorme, automaticamente isso acontece. Já aconteceu comigo, já aconteceu contra mim. E o Flamengo ontem em nenhum momento teve isso. Por quê? Porque eles olham lá pra fora e vê um cara que é muito sério e que cobra, como você falou, que é exigente, que quer o time sempre melhorando. E pra mim entra outra coisa que eu falei na semana passada aqui do Flamengo. O Flamengo tem 6, 7 jogadores que são diferenciados, que decidem jogo. 6, 7. Dê os nomes, por favor. Ó, você tem 2 zagueiros que pra mim são excepcionais. Eles, tanto ofensivamente, fazendo gols, como construindo o jogo do Flamengo. Você tem 2 meias, hoje Jorginho e Saúl, e vai ser mais, eu falei 7, ó. Provavelmente 8. Eu achei pouco. Pois é. Eu não vou botar o Varela ainda, mas que já decidiu. E um lateral ainda que você não sabe quem é o lateral esquerdo do Flamengo. O Varela é muito bom, mas nessa... Exato. Então, assim, você pega os 2 meias, Jorginho e Saúl, que é absurdo os 2. Chegamos a 4. Os 2 se encaixaram. Aí você tem a Arrascaeta, que é o mestre. 5. Você tem Samuel Lino, que tá jogando muito. 6. Você tem Pedro ou Bruno Henrique. 7, 8. 8. Você tem ainda o Plata, que vem jogando muito também. Não é um jogador que decide, mas está jogando. Vamos fechar nos 8. Nos 8. O placar do jogo. 8 jogadores. Absurdo. E aí, quando você pega um dia que esses caras estão todos bem, é absurdo você segurar. Porque aí entra o talento. A gente falou muito, o Ricardinho falou na transmissão, eu estava acompanhando, né, de assistência. Hoje a gente coloca todo mundo, essa foi uma assistência. Você pode ver que foi assistência, porque tem um passe. Mas a maioria foi jogada individual. A maioria dos lances foi genialidade, foi qualidade. Aqui o Pedro corta, que o Arrascaeta toca pra ele, que faz que vai bater e corta dentro da área. Isso é genialidade. O Elástico nem se fala pelo que ele fez. Então, assim, é o talento puro aliado a um bom trabalho. É muito difícil. Eu falei semana passada aqui, vou repetir, esse time do Flamengo, depois do jogo do Inter, foi dia 3 de agosto, eu estava observando, contra o Ceará. O empate, que não fez um grande jogo. Não foi um jogo ruim, mas não foi um bom jogo. De lá pra cá, André, o Flamengo teve quase um mês e ele evoluiu muito. O aspecto do que o treinador faz isso. Você tem qualidade, mas você tem trabalho. Né? Então, 5 minutos e 35, que é o que a gente consegue para contar bem a história do jogo de ontem, começando pelo Ricardinho, que tava lá. Então, Isaac, eu tinha um amigo que me mandou mensagem antes do jogo e falou assim pra mim, cara, hoje eu vou dar uma secada. Com 5 minutos ele falou, acho que eu vou dormir. A verdade foi essa. Ele falou antes do jogo, falou, hoje eu vou dar uma secada. E com 5 minutos ele foi descansar, com todo respeito, porque com 4 minutos o Flamengo roubou 2 vezes a bola. Essa foi uma delas, né? Onde o Arrascaeta daí domina a bola e toca pro Samuel Lino, que finaliza, a bola passa debaixo das pernas do zagueiro e do goleiro. E a segunda foi essa por dentro também, que o Arcanjo sai jogando por dentro, a bola chega no Saúl, e aí a diferença, né, da técnica do jogador, ó, que ele já rouba a bola ajeitando já. Só ele já ganhou metros já. E a bola caiu no Arrascaeta, que aí de primeira também ele colocou o Pedro, que daí também tem a genialidade, eu concordo com o Paulo, a qualidade de eliminar o zagueiro, porque ele podia ter chutado, o zagueiro poderia da bola ter batido no zagueiro. Ele cortou e tirou do Arcanjo. E daí em diante foi
um ataque contra a defesa. Realmente o Vitória se perdeu com 5 minutos, a marcação, deu espaço, teve mais chance. Sulino tocou, o Arcanjo tirou a velocidade da bola e o Halter tirou em cima da linha. Mas já era mais uma oportunidade clara que o Flamengo poderia ter aumentado o placar. Olha o lançamento que dá o Arrascaeta de primeira. E a liberdade, hein? Isso é um ponto. Aí a gente vai começar a discutir os pontos do Vitória, que a gente falou da lateral direita, o Lucas Braga é um atacante, estava jogando de lateral direita, você tem o meio campo. Esse gol foi o seu preferido, né? Esse foi o meu porque, sabe por quê? Porque a jogada foi assim, sabe aquela jogada de... não tem marcação Treino que tático. consiga. Treino tático que a gente faz sem defensores. 10 contra 0, sabe aquele que não tem defensor? Aí você começa a tocar e a bola sempre toca, o espaço. sempre o espaço e a finalização parece simples, mas porque o Arrascaeta tem muita qualidade, então ela parece fácil, mas não é não, de canhota que ele bate e tira do goleiro. Também achei o gol mais bonito, Ricardo. Entendeu? Porque, cara, é assim, ó, aproximação, toque de ombro, progressão, sabe? Pra mim foi o gol mais bonito. Mas, Isaac, a verdade foi que o Flamengo, essa foi a única chance que o Vitória teve no jogo, tá? Foi o Ronald, fez a jogada individual, bateu pra defesa do Rossi. Né? Não, a única. E o Rossi, como é que pegou a bola? Não? O início do segundo tempo foi igual ao primeiro, né? Aí o Samuel Lino acha o Pedro que parece que bateu um pênalti, né? Ele tá na marca do pênalti, ele tira do goleiro. Foi um atropelo do Flamengo, um time que produziu para os 8-0, até para fazer mais, que teve destaques individuais. Vou falar de um jogador que não fez gol, tá? Mas que joga muita bola, que é o tal do Jorginho. Ele joga e, assim, se ele joga livre no meio, ele organiza todas as jogadas, ele inicia as jogadas. Inclusive, o posicionamento do Arrascaeta e a parte decisiva dele melhora porque ele pode ficar mais perto da área. Porque o Jorginho e o Saul conseguem distribuir as jogadas e levar a bola para ele próximo da área. E próximo da área o Arrascaeta é perigoso com um toque. Ele botou 2, 3 vezes os jogadores na cara do gol. Cara, parece, assim, eu vou meter uma hipérbole aqui, vou fazer um exagero, mas é que as imagens parece o Dream Team jogando basquete, cara. O jogo de ontem. Parece um profissional contra um infantil. O Flamengo é o Dream Team. Não é. No Brasil não tem, né, a diferença que tem do Dream Team para as outras seleções de basquete. Mas no jogo de ontem, parecia lance do Dream Team contra uma seleção ok, assim, parece que estão jogando outro esporte, cara. Foi uma noite Foi uma noite de Dream Team, cara. André, esse time do Flamengo a gente tem que ressaltar, assim, primeiro a individualidade de cada jogador, de em cada setor, em cada posição, em cada local, você tem jogadores que aí, ó. Olha essa jogada, olha esse brilho, né, do Samuel Lino, que sai para fazer a tabela com o Pedro. Ele queria receber, ó, tanto que ele dá a bola para receber, porque o Pedro vai fazer o pivô. O Pedro já gira para fazer o drible, ele já sabe o que ele vai fazer. E ali no espaço, ali sim, é um espaço muito curto, que você tem que ser gênio, você tem que ser craque, você tem que jogar muito, você tem que ter confiança, você tem que saber onde você tá. E o Flamengo tem isso, cara. O Flamengo, além de ter essas potencialidades que tem, o Flamengo tem um cara que trabalha para isso, que é o Felipe, que cobra do jogador, que exige, que busca a melhora de cada atleta. E aí, quando você olha para o time do Flamengo, e aí, vamos fazer mudança agora? Vamos dar uma segurada? Sai o Pedro, entra o Bruno Henrique. Sai o Arrascaeta, entra o Carrascal, que ainda está se buscando. Bela Cruz. O Luiz Araújo. Então, assim, ó, é um time, na minha opinião, é óbvio, é um time que, nas mãos do Felipe, e se mantiver essa sequência, é muito difícil você ter um jogo ruim do Flamengo. Muito difícil, porque os caras querem e mostram isso dentro de campo. Cara, o jogo do primeiro turno contra o Vitória no Barradão não foi um grande jogo do Flamengo. Não foi. Pré-Copa do Mundo. Sim. Foi um jogo resolvido na individualidade do Arrascaeta. Então, assim, não é sempre que o Flamengo vai dar de 8-0. É que ontem, realmente, cara, foi uma atuação... O Flamengo melhorou bastante em relação ao que ele tinha no primeiro turno. Exato. Bastante. Melhorou bastante. É um mês que o Flamengo melhorou muito. Muito. Isso que eu ia falar. O Flamengo tá no momento que, assim, ele tá assim, cara. Exato. O Flamengo tá assim. Tá assim. E a margem para melhora é maior ainda. Na minha opinião, porque assim, o que o Felipe falou depois da entrevista, que foi importante, ele falou assim, temos que corrigir alguns erros que aconteceram e que não podem acontecer mais lá na frente. Então assim, você tem uns caras, uns jogadores que têm essa capacidade, que têm fome, e aí, uma coisa que é importante, o Ricardinho sabe disso, é a briga por posição.
Porque o Luiz Araújo, o Bruno Henrique, ou o Pedro que está no banco, o Carrascal que está buscando espaço, o De La Cruz que está querendo, esses caras vão elevar o nível de quem está jogando. Porque você não pode dar chance. Eu sempre brincava assim, cara, eu não vou ficar de fora desse jogo, porque quem tá lá no banco, se eu ficar de fora, esses caras vão me atropelar. A Copa do Brasil, fase de quartas de final, mas só se fala no atropelo rubro-negro. Ontem no Maracanã, só se falou isso hoje, né? 8-0, 8-0, tá todo mundo assustado, vamos ver o que vai rolar. Olha, bochado, minha gente, o que nós estamos vendo do Arrascaeta esse ano com o Felipe Luiz, eu até falei isso ontem na transmissão da Flamengo TV, hein? A gente achava que o Arrascaeta é craque, que ele joga muito, mas ele tá atingindo um nível que nós não vimos ainda, hein? Ele tá jogando mais do que a gente sabia, hein? Cara, fazendo gols, dando assistências, mais do que ele fazia antes. Muito mais participativo, né? Se movimentando muito mais do jogo, fisicamente melhor, não tá se machucando como ele se machucava. Impressionante o Arrasca, hein? O deboche está ficando mais requintado, né? O grau de deboche está subindo. E o Arrascaeta tem um talento extraordinário, né? As pessoas falam, não jogou na Europa e tal. Ok, não jogou na Europa. Mas ele é um talento extraordinário. Não jogou na Europa, teve gente que não tem metade do talento do Arrascaeta que jogou na Europa. Coisas da vida, na profissão, né? Das oportunidades. Mas ele é um jogador extraordinário e está atingindo um nível assustador. O Arrascaeta na melhor versão que nós vimos até hoje, hein? Esse ano ele já está perto de superar os números de 2019, que sem dúvida alguma foi a melhor temporada dele e a melhor temporada do Flamengo nos últimos anos. É incrível. A ver, hein? Mas eu acho que o Arrascaeta ainda vai mostrar muitas coisas no campo de jogo que a gente não sabia que ele é capaz de fazer. A Arrascaeta ainda não chegou ao seu auge. Está com 30 anos. Que espetáculo, né? Vamos aproveitar. E vamos aplaudir. Debochado. O mago Arrascaeta. Olha aqui, ó. Ontem eu vi um time melhor que 2019, para ser sincero. Olha, tá no caminho para ser melhor do que 2019. Agora, eu não me lembro, pode ter acontecido. Eu não me lembro do time do Jorge Jesus em nenhum jogo ter definido a partida tão rápido como o de ontem definiu. Ontem, com 4 minutos de jogo, já estava 2-0 e você percebia que o Vitória estava ferrado, que ele não tinha a menor chance. O Vitória até pensou em fazer uma retranca. Vou me retrancar, vou fechar todo, não vou dar chance para o Flamengo. Não teve tempo. Quando ele piscou o olho, 1-0, um abraço. Já era aí, amigo, arrombou a porteira. E foi pro saco. Então, o time do Felipe Luiz, claro que vai depender da sequência da temporada, dos títulos conquistados, da sequência de jogos, mas que é um time que tem tudo para marcar a época, tem. Agora, em termos de elenco, não há comparação entre esse e o de 2019. Esses times não davam 8-0 toda hora. 8-0 é um placar realmente excepcional. Igual hoje eu ouvi muita gente falando que sempre tem aquele que gosta de desmerecer, né? Sabe como é que é, né? Inveja, torcedor, além de ser clubista, ele é muito invejoso. Eu já percebi isso. Tudo que é do rival não presta. E aí fala, mas foi o Vitória. Tá bom, o Vitória ganhou do Vasco, empatou com o Fluminense, empatou com o Botafogo, empatou com o Palmeiras. Desde março que o Vitória não perdia um jogo por mais de 2 gols de diferença. Obviamente que há uma diferença brutal entre o Flamengo e o Vitória, mas não é todo mundo, toda hora, que faz o que o Flamengo fez com o Vitória. Aí é que está o mérito do Flamengo. Foi o meu filho, quando eu cheguei em casa, meu filho tem 17, fez 18 anos agora, ele falou assim, pai, foi o maior amasso que eu vi na história do futebol, dos jogos que eu acompanhei. Aí eu fiquei pensando, eu falei, olha, meu filho, foi um dos grandes amassos, sem dúvida. A maior goleada do Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, né? Quem esperava? Ninguém esperava uma 8-0. Ninguém esperava isso. Esperava sim um jogo relativamente fácil, porque o Vitória está lá na degola e o Flamengo está brigando lá em cima.
liderando o campeonato, essas coisas todas aí. Mas lá no topo da tabela. Todo mundo esperava. E outra coisa, o Maracanã cheio, lotado quase. A galera foi toda para ver o time do Flamengo, que dá gosto de ver jogar. Isso é a pura verdade. Hoje, estou dizendo de elenco, deve ser o melhor do país. Coisa interessante. O Rossi, o goleiro do Flamengo, não pegou na bola. Mas interessante também que o Lucas Arcanjo não pegou na bola também. Só pegou para dentro do gol dele. Né? Para devolver, para dar saída. 8 vezes. Mas ele não pegou na bola. Ele só via a bola entrar. Passa, está olhando, a bola entra. Cruzaram a bola, o cara de cabeça, a bola entra. O Flamengo só fez isso aqui, ó. Eu não anotei nada. Não tem nada anotado aqui, pode ver. Não teve jogada, quer dizer, de goleiro, fazer grande defesa. Não teve. Que a bola não chegava no gol do Flamengo, porque não tinha força. O time do Vitória não tinha força. E outra coisa, nós estamos sempre marcando aqui, eu estou sempre falando isso. Esse time do Flamengo está jogando exatamente em matéria de tomar a bola quando perde, como deixou o Jesus. E o Felipe vai no mesmo caminho. Você pode reparar isso no time do Flamengo. Perdeu a bola, ele vai atrás, quem estiver perto corre, quem estiver longe ajuda, para o jogo, mas o cara não continua com a bola. Ou ele vai lá e toma de novo, ou faz a falta. Não pode ficar com a bola nos pés do adversário. Nós estamos vendo isso nesse time do Flamengo. O time do Vitória não respirou. O time do Vitória não fez uma jogada dentro do campo do Flamengo. Flamengo, inclusive eu estranhei esse time do Flamengo. Pode até ser, vou até colocar dessa maneira, que o time do Vitória, tecnicamente falando, é um time fraco. E taticamente não deu para segurar o time do Flamengo. Pode ser por isso. Mas a maneira do Flamengo jogar, de toque, não para. E toque certo. Se o Flamengo errou 4 passes, errou muito. 5 passes, errou muito. Não me lembro de ter 5 passes errados pelo Flamengo e tocando rápido. Lançamento, volta a bola. Apertou, goleiro. Aí o goleiro sai jogando. O goleiro sabe lançar tudo. O goleiro pode jogar perfeitamente no meio do campo, porque sabe lançar a bola, sabe tocar. Não é desarvorado. Não é desarvorado. Então, goleiro, zagueiros, todos os zagueiros sabem jogar. Ortiz e Léo Pereira. O Flamengo atropelou. Cadê a empatia, Mengão? Pô, não é assim, não pode fazer isso aí. O Vitória tá fudido lá, gente. Não tá ganhando o jogo, tá perdendo, tá ali embaixo, tá se arrastando ali no Campeonato Brasileiro. Faz isso não, Flamengo, pelo amor de Deus. Mas hoje, especificamente hoje, nesta segunda-feira, o Flamengo resolveu tirar da cabeça do rubro-negro aquelas dúvidas que ele tinha, e toda a live aqui pós-jogo do Flamengo era a mesma coisa. Fala assim, pô, mas olha que o time joga bem assim, ganha, é consistente, não toma gol, mas não é um futebol que flui, né? Não é um espetáculo, as chances de gol não aparecem o tempo inteiro e tal. Falou, gente, é um estilo talvez do Felipe Luiz, sei lá e tal. E aí hoje, eu não sei o que deu no Flamengo, que o Flamengo entrou em campo hoje. O Flamengo tem algum problema com Vitória? Não tô sabendo dessa. Tem alguma coisa pessoal ali. O Flamengo entrou em campo babando com a faca entre os dentes. E em 3, 4 minutos tava 2-0 pro Flamengo, mas não foi 3-0 assim, nada. O Flamengo achou 2 gols. Não. Foi gol com espetáculo. Gol de pé em pé, jogada trabalhada. Espetáculo. Passam-se 20 minutos, Mengão bem no jogo, tranquilo e tal. Dá aquela aliviadinha no final do primeiro tempo, termina ainda jogando bem, mas fala, pô, agora, né, acabou o segundo tempo. Eu até desci pra jogar um videogame no intervalo ali e falei, agora, né, agora 3-0, né? O Flamengo volta pro segundo tempo, alguém no vestiário falou, vocês lembram? Por que vocês não gostam desses caras? Eu não sei o que aconteceu. O segundo tempo o Flamengo volta e atropela de vez o Vitória. Pela primeira vez na temporada que eu me lembro, deve ter tido outros, mas que eu me lembre rapidamente, o Flamengo jogou um futebol espetacular. E não só um futebol extremamente competente, efetivo e de resultado. O Flamengo hoje foi espetacular. Um 9 que é um craque, e ele volta a jogar e você vê quantas vezes ele participa, né? Faz 3 e participa de outros gols, de outros lances e tal, porque ele começa a acreditar, dá o drible, corta pra lá, pra cá, coisas que ele não tava fazendo por insatisfação, seja lá pelo que for, mas hoje fez, e também sabendo que a convocação da seleção brasileira saiu hoje com o atacante do Manchester, o atacante do Chelsea, acendeu a luzinha no Pedro e falou, Pedro, ou tu começa a andar ou tu vai ficar fora dessa porra. Porque, né, caraca, você tem 2 jogadores aí que se brilharem nesses times espetaculares deles lá, você vai ter problema. Então, e aí o Pedro faz um partidaço e tal. O Flamengo encontrou a formação ideal. Acho que o Felipe Luiz tá buscando muito naquela linha ali, né? Tá indo muito na direção de encontrar esse time com aquilo ali que tinha hoje, que era mais ou menos o que a gente imaginava. Quando ele tivesse todo mundo, ele colocaria basicamente isso, né? Hoje ele não tinha o quê? O Pulgar pra jogar aqui. Eu acho que não vai ganhar a posição do Jorginho, nem
O Jorginho é um passe de qualidade, não é nem um gênio, nem nada, mas é um passe diferenciado pra cacete, muito bom jogador, obviamente jogador de seleção da Itália, não tem nem porque imaginar que o Jorginho não seria um jogador fora da curva depois da carreira dele jogando em todos os lugares que ele jogou. Esse Flamengo aqui hoje, pela primeira vez no ano, vence, convence e dá espetáculo. Vencer ele já tinha vencido, convencer ele já tinha convencido, agora espetáculo o Flamengo deu hoje no Maracanã, pro Maracanã com grande público, uma segunda-feira, com um jogo que, né, Flamengo e vitória razoavelmente fácil pro Flamengo, mas quem foi acabou sendo absolutamente feliz em ter assistido o que assistiu, né? Acho que nem nos maiores sonhos, algumas pessoas falam assim, mas o Flamengo podia ter feito 10, né? Cara, 8 já é muito, tá? Mas também tem um pouco ali no campo daquela coisa de você olhar pro adversário e falar, porra, o próprio jogador adversário fala, pô, irmão, peraí, cara, tu vai me arrebentar, irmão. 8, 6, eu já vou me arrebentar. Se tu fizer 10, eu não piso em Salvador. Então tem também isso aí entre os jogadores e tal. Eu tinha assistido o jogo do Palmeiras, antes de assistir o jogo do Flamengo. Quando acabou o Palmeiras, eu ainda botei no meu Instagram e falei assim, caraca, o Palmeiras hoje jogou bem, cara. O Palmeiras hoje jogou maneiro. Não foi só o resultado, não, que o Palmeiras também reclama que fala, pô, o Palmeiras ganha, mas não joga bem. Hoje o Palmeiras jogou bem. Porra, é o Sport, é o último colocado. O Flamengo também ia pegar a vitória, também não tá bem. Mas, porra, né, não se espera tanto, né? Se espera uma vitória como a do Palmeiras. Pô, ganhou legal, jogou bem, criou oportunidade. Vitor Roque foi muito bem e tal. Aí a gente já tá ali elogiando o Palmeiras, né? Aí termina o jogo, ganha o Flamengo, aí tu tem que falar o dobro do Pedro e da goleada do Flamengo, porque puta que pariu. 8-0 é putaria, que é isso? Se aquilo de ontem foi sonho, por favor, não me acordem. Não me acordem, porque eu quero continuar sonhando. Esse é o mote da live de hoje, que é o dia seguinte de uma das atuações mais espetaculares do Flamengo nos últimos tempos. Era o Vitória, tem uns panacas que dizem isso. Você sabe quais são os resultados do Vitória? Os resultados do Vitória contra outros times dos chamados grandes. Vamos lá. Vitória 0, Cruzeiro 0. Corinthians 0, Vitória 0. Detalhe, Vitória e Cruzeiro foi no Barradão, onde o Flamengo ganhou por 2-1. Corinthians e Vitória 0-0 na Neoquímica Arena. Vitória 2, Vasco 1 no Barradão. Vitória 2, Palmeiras 2. Lembrando que este jogo, o Vitória chegou a ter 2-0. O Palmeiras reagiu no final e conseguiu um empate na Bacia das Almas. Fluminense 1, Vitória 1 no Maracanã. Botafogo 0, Vitória 0 no Newton Santos. Então, vejam bem, Cruzeiro não ganhou do Vitória, Corinthians não ganhou do Vitória, Vasco perdeu do Vitória, Palmeiras empatou com o Vitória, Fluminense empatou com o Vitória e Botafogo empatou com o Vitória. Então, gente, por favor, não passem vergonha com essas argumentações. O Vitória está na zona do rebaixamento? Sim, está. Mas o Sport, que é o último colocado, o Palmeiras ganhou de 3-0. E a imprensa anti-rubro-negra já estava fazendo uma festa. E até mesmo depois dos 8 do Flamengo, teve um programa esportivo que começou dizendo assim, Flamengo e Palmeiras fazem 11 gols. E tem muita vontade de não querer exaltar o que devia ser exaltado ontem, que foi uma exibição magistral do Flamengo. Como o próprio Felipe Luiz disse, beirou a perfeição. Uma coisa que ele, Felipe, ainda viu reparos a fazer, para corrigir algumas coisas aí. Mas, de uma maneira geral, foi espetacular. Com o Pedro, que estava relaxando nos treinos, com o Pedro, que parecia estar num momento profissional meio obscuro, sim. E como fez bem ao Pedro a bronca do Felipe Luiz. Isso é uma das coisas que eu acho que a gente não pode esquecer. Não pode tirar da discussão. A bronca do Felipe Luiz fez o Pedro acordar para a profissão de novo e se reanimar para brigar pela titularidade, coisa que eu acho que a partir do jogo de ontem está confirmada. Não consigo imaginar o Flamengo jogando de novo com o Bruno Henrique centroavante no lugar do Pedro. Não existe. Olha lá o Rossi encostado na trave lendo. Tomando uma água de coco com uma cadeirinha. E lá, conferindo o celular. Afinal de contas, não tem nada para fazer, vai conferir o celular. Eu morro de... E tem um outro meme também em relação ao Rossi, muito engraçado, que é que o Rossi vai se separar, vai se divorciar, porque a mulher dele quer voltar para Buenos Aires, porque está convencida de que ele, Rossi, tem uma amante. Afinal de contas, ele 2 vezes por semana diz que vai sair para jogar futebol, jogar pelo Flamengo, e volta
sem uma gota de suor, uniforme limpo, não precisa nem lavar. Tá, cara, que esse malandro tem uma amante. Então a escalação é a seguinte, olha. Walter do Mirassol, goleiro. William do Cruzeiro na lateral direita, a dupla de zaga com Gustavo Gomes e Ferrarese do São Paulo e o Luciano Juba na lateral esquerda. Aí do meio pra frente, vão ver, tem quase tudo Flamengo, né? Porque a exibição foi... E o Luciano Juba poderia estar na lista larga da CBF. Poderia. O meio campo com o Jorginho, Arrascaeta e Matheus Pereira. Tem um grande jogo, né? Com a camisa do Cruzeiro nesse final de semana. No ataque, Flaco Lopes, né? Poderia ser Vitor Roque ali, mas Flaco Lopes também vem numa fase especial, junto de Pedro, que meteu 3 gols na goleada do Flamengo. Pedro Rivelino é o nome dele agora, né? E Samuel Lino, que pra mim, pelo menos, foi o grande destaque da rodada. Samuel Lino, eu acabei com a dupla Flaco Roque, pelo menos de maneira momentânea. Agora é Flaco Lino, Flaco Lino ou Flaco Pedro. E o técnico não poderia ser outro, Felipe Luiz do Flamengo, porque a exibição foi de gala do Flamengo na segunda-feira, um recital diante do Vitória. E assim, a gente tem aqui também o nosso quadro Deu Bom na rodada. E Deu Bom, vocês já imaginam pra quem deu bom nessa rodada, né? Roda a vinheta aí pra gente, ó. Deu bom é pra Pedro, né? Centroavante do Flamengo, fez 3 gols, um belíssimo jogo, e gols lindíssimos, né? Esse é um belo gol, né? A bola tá longa, né? Achei até que quando ele cortou o jogador do Vitória, o 2, né? Porque estavam próximos, ali poderiam ter chegado pra dividir a bola com o Pedro, mas ele conseguiu... Enganou todo mundo mesmo, antes, né? E depois, essa categoria, frieza pra tirar do goleiro, né? Esse é o gol mais fácil que ele marcou na noite. A teta foi. E depois, pra fechar, Aí vem o mais bonito espetacular deles, né? Um elástico lindo, né? E a cavada de novo, mais uma cavada para tirar do goleiro e fazer o terceiro dele no jogo. Hat-trick de Pedro diante do Vitória. Bela exibição, belo gol. Que tava no jogo, hein, cara? É isso aí. Espetacular. Espetacular. Tá crescendo de novo o Pedro, né? Depois de todo o imbróglio vivido ali, naquele momento de discussão, né? Com o Felipe Luiz, desacordo, as coisas aparentemente estão entrando no trilho, né, Mansur? Sim, a gente vai agora também tentar compreender qual vai ser a rotina, né? Como se o Pedro vai ser de novo a primeira opção, ou se o Felipe Luiz, porque muito também do trabalho dele, vai trabalhar de acordo com a característica dos jogos, né? Que eu acho que vai ser o que a gente tem visto até agora acho que não muda, né? no campeonato. O Felipe vai manter, né, essa linha, né? Acontece mas a impressão que eu tenho é que a qualidade técnica dele como 9 é muito alta, né? Muito alta. Ele tem as soluções que ele apresenta, assim, jogando de costas, até em associação com outros jogadores, o conhecimento da área para finalizar. Ele é um 9 especialista que no elenco ele é o único, né? O Bruno Henrique ali, ele dá ao Felipe a questão do ataque ao espaço, de pressionar o adversário, de eventualmente puxar uma saída em jogos que o Flamengo tem um adversário que vem pressionar um pouco mais, ou que o Flamengo precisa pressionar no campo ofensivo, ou tem espaço para atacar as costas. Esse era um jogo que certamente o Felipe imaginava um adversário mais colocado atrás, querendo ter um 9 de referência. Tá todo mundo aí à disposição, né, Alex? Nisso tudo, cara, eu acho que tem mérito de todos os lados de estarem vivendo esse momento, porque tem um nível de cuidado para se preparar o ambiente, para cuidar do ambiente, preparar treino, como fazer, como se comunicar para você conseguir mobilizar os caras a estarem nesse nível que o Flamengo tá. Porque o pessoal às vezes pode falar assim pro treinador, mas também, ser treinador desse Flamengo aí é fácil, pô, joga a camisa pro alto e tudo. Só que para você, nesse nível que a gente tá vendo o Flamengo crescer, a gente já viu esse Flamengo começar jogos intensos e depois diminuir, né? Isso tudo a gente falou. E parece que ele pegou uma como diz no Sul, né, uma lomba abaixo, vamos dizer, que estão embalados, mas esse nível de fome não é fácil de você conseguir. Isso não é porque o cara ganha mais ou ganha menos, nós estamos falando de pessoas, cara, ser humano. E ser humano brasileiro ainda, ele dispersa muito fácil, estando no Flamengo, estando com o salário em dia, com uma baita estrutura, estando líder do campeonato, e aí vem e faz um jogo desse tipo. Então tem muito mérito do Felipe. E muito mérito do Felipe e do Pedro. Só que o atleta ele não pode deixar de fazer, que é por ele mesmo, é essa questão do treinar, do se cuidar, ir lá e dar resposta dentro de campo. Muitas vezes falando é importante, porque a fala ela tem esse peso do atleta, essa representatividade, mas o que o Pedro vem fazendo também é um bom exemplo para jovens, para como resolver problemas internos, por mais que tenha se externado da maneira que foi. Então é mérito total deles, e o Felipe tem parcela muito grande nisso sim, gente. Não é fácil mobilizar jogador de futebol nesse nível. É isso, né? E é claro que teve a resposta do Pedro, né? Porque o Pedro claramente tá brigando muito mais, tá disputando mais as bolas, tá querendo mais, tá ligado dentro de campo. Então foi importante também aquela mexida com o ego do jogador, imagino eu, né? Não sei se ele teria dado essa mesma resposta
resposta caso... não dá pra O importante é que deu. Se tivesse continuado da mesma maneira, né? Você sabe que o Pedro fez esse golaço que a gente mostrou, né? O do elástico com a cavada, esse que a gente tá vendo agora no nosso telão. Ô, Riva, você deve ter gostado, hein, Riva? É dele que nós vamos falar agora, uma especialidade de Roberto Rivelino, né? Que fazia, só que com a canhota. Galera, é o seguinte, hein? E o elástico do Pedro, hein? Fiquei contente, vibrei com o elástico. Porque, claro, pra mim é gratificante ver um jogador da qualidade do Pedro, de repente, daquele drible que marcou a minha vida, né? Ele deu curto, mas matou o central. Pô, deixou o cara sem saber pra onde ia. Aí deu tapinha por baixo. Gol maravilhoso. Ele deu elástico, mais ou menos quando o Romário, você lembra aquele elástico que o Romário deu no Mal? Muito parecido, curtinho assim, mas foi fantástico. Eu fico muito feliz quando eu vejo jogadores da qualidade do Pedro dar esse drible que marcou minha vida, né? Agora, a gente não vê muito outros jogadores dentro, porque você tem que ter a manha, né? Tem que ter qualidade, tem que ter um molejo pra dar o elástico. Valeu, Pedro. Obrigado pelo elástico. Um abraço. Bom, tá aí o vídeo. Nessa seleção da rodada, eu acho que só faltou o Varela, porque o Varela jogou muito, ele tá em sintonia com o time. E Saul, lógico, né? Mas tem uma queda pros outros times também, né? Com relação ao jogo de ontem, depois de digerido, assimilado todo o jogo de ontem, e eu tô com o Maurício Prado. Cara, se isso for um sonho, não me acorda. Eu tô com ele. E detalhe, o Flamengo apagou o brilho do Palmeiras, 111 anos, mas, cara, aquele 3-0 é incomparável com o time do Flamengo, incomparável, como o Oswaldo Pascoal lá do ESPN fala. Tá aí o vídeo, se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, vamos se interagir, vai ser recíproco da minha parte, tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.